Apesar de um aumento de 6% entre 2011 e 2015, o número de leitores no Brasil ainda é baixo. Entre os que mais leem estão as mulheres e, ratificando pesquisas anteriores, a Bíblia continua sendo o livro mais lido. Para falar sobre esses dados e sobre os benefícios da leitura, eu recebo a professora Mônica Miranda, o pedagogo Fábio Paixão e a mestre em educação Tatiane Ruas. Preste bastante atenção aqui, porque quem sabe se você ainda lê pouco pode mudar os seus hábitos a partir de hoje. Tudo bom, queridos? Obrigada mais uma vez por terem vindo. Tudo bom. E aí, vocês podem ficar à vontade sempre nas respostas, eu não preciso, não vou direcionar todas as perguntas, mas vocês fiquem à vontade aí, cada um na sua área, se se sentir mais à vontade para responder. Por que o brasileiro ainda lê tão pouco? É algo cultural realmente? Faz parte da cultura. A cultura do Brasil é a cultura da oralidade. E isso está muito difundido ainda. Então, principalmente na faixa etária dos mais velhos, a gente percebe esse hábito. Quanto maior a idade, menor é o hábito de leitura. Porque eles gostam de falar. O brasileiro gosta de falar. Gosta de falar. Nem tanto de ler, mas muito de falar. Porque a gente vê que o europeu, o americano, eles leem muito mais que a gente. A estatística fala, e toda vez que você vê as pessoas, ainda mesmo com a questão da internet, você viaja em aeroportos, a maioria está lendo um livro, mais do que mexendo no celular, no tablet. E o brasileiro não. Raramente você vê um brasileiro ler no aeroporto, ou numa rodoviária, no lugar onde ele está esperando, está lá mexendo no celular, né? Ou conversando, né, Mônica? Verdade. Que bom. Podem complementar. Mas eu acho que tem a ver também com o processo de alfabetização e o acesso à escola. Isso aconteceu de maneira tardia no Brasil, né? Uhum. Então você vê as últimas reformas, em 1990 para cá, é que o acesso à escola foi se tornando universal e a alfabetização foi se erradicando aos poucos, né? Mas ainda temos um quadro de analfabetismo funcional no nosso país ainda. Uhum. Isso ainda é uma realidade. Meninos do ensino médio, é verdade. Quando você vai fazer ali a verificação de uma leitura mais profunda ou uma leitura mais crítica, você percebe que ainda existem meninos, né, adolescentes no ensino médio que são analfabetos funcionais. Sabem ler e escrever, mas essa habilidade, essa função ainda não está completa neles, né? Então a gente ainda tem um quadro de erradicação do analfabetismo recente, que também não terminamos isso. Uhum. E a escola universal também é recente no país e também não terminamos de resolver isso no nosso país. É verdade. E o Fábio colocou uma coisa muito interessante, que é a questão da universalização do acesso ao ensino, que é um direito que foi expandido para todo mundo, mas que ainda estamos em processo da construção da qualidade desse ensino. Uhum. Então, nesse processo de qualificação desses profissionais que trabalham diretamente com crianças, por exemplo, a gente tem que começar a pensar como que essa formação dos pequenos leitores também está ocorrendo. E hoje existe um debate muito acirrado no campo acadêmico de que a escola, ela muitas vezes não forma esse leitor desde pequeno de forma adequada, o que torna um adulto que gosta de ler pouco. Porque ele não foi incentivado de forma adequada na infância. Uhum. E isso passa muito para um aspecto que a gente discute na universidade, que é do deleite, da leitura pelo deleite, da leitura pelo gosto de ler, e não pela leitura para se fazer uma avaliação, para ser testado. Por obrigação. Por obrigação. Quando a criança ela é obrigada a ler porque tem uma finalidade específica, ela não se sente à vontade e não acha esse processo prazeroso, não acha um recurso interessante para se fazer ao longo da vida o uso dele. Então, na verdade, o que está acontecendo em muitas escolas hoje é um afastamento da criança do hábito da leitura, quando a gente chama de didatização da leitura. A gente torna a leitura um ato didático, apenas como forma de cobrar alguma coisa da criança. É verdade. E aí a gente não consegue fazer com que essa criança se torne um leitor
proficiente desde de pequeno. Verdade. Bom, isso vocês acham que tem que começar realmente em casa, os pais ensinarem, os pais trabalharem isso desde bebezinho? E hoje em dia também, já vou emendar aí essa outra pergunta que eu acho que elas estão meio entrelaçadas aí por causa da nossa tecnologia atual. A gente vê os bebês sempre com o telefone, né, com os videozinhos, e cada vez mais os pais deixam os bebês, eu digo bebês porque menininhos de 1 ano, eles já mexem nos telefones, né, nos tablets, e é um sossego para os pais, porque eles estão ali com videozinhos, com joguinhos, e aí eles vão talvez ler cada vez menos por causa dessa tecnologia, porque é claro que existem os e-books, existem os livros nos tablets, etc. Mas é muito mais colorido, é muito mais atrativo os pais colocarem os filhos ali nos joguinhos. Como vocês acham que os pais devem lidar com essa tecnologia e incentivar os filhos a ler? E se os pais não têm o hábito de ler também, já também fica complicado, né? É verdade, a criança ela aprende muito com o exemplo. Então, quando lemos para uma criança, quando ela nos vê lendo, a criança ela tem sempre a tendência de imitar o adulto. Então, ela vai construindo, formando esse hábito de leitura, vai despertando a curiosidade, falar do livro, contar a história para a criança, ler para ela, vai despertando nela essa curiosidade e estaremos aí caminhando, dando os primeiros passos para a formação de um leitor, de uma pessoa, de um adolescente que leia por prazer, que leia porque goste de ler, porque gosta de ler, que desenvolva esse hábito. A questão da tecnologia, ela influencia sim, porque os brasileiros gastam muito tempo na internet, no WhatsApp, não que isso não seja bom, mas que seja talvez delimitado um tempo, tirado um tempo para uma leitura, compartilhar com a criança, uma leitura em família, quem sabe, ou mesmo ajudar a criança a organizar a vida dela, para que ela tenha esse momento de leitura, ela tenha um momento para ela utilizar, né, os aplicativos, os jogos que ela goste, mas que ela tenha um momento para leitura também. O excesso de exposição das crianças à tecnologia é um problema. A Sociedade Pediátrica, tanto americana quanto a canadense, fizeram um estudo e os resultados desse estudo é de que crianças com menos de 12 anos não deveriam ter acesso nenhum a tablets e celulares e tudo mais. Dentro desse estudo descobriram que alguns problemas próprios da educação que a gente enfrenta o tempo todo ali, como a hiperatividade, o déficit de atenção e outras dificuldades que a gente às vezes diagnostica como fracasso escolar ou dificuldade de aprendizado, nada mais é do que já um efeito, um reflexo dessa superexposição à tecnologia. Desde tão cedo, né? Porque eles estão começando cada vez exatamente. mais cedo. Verdade. Então o problema não é só de substituição da leitura pelos jogos ou qualquer outro atrativo dentro dos aplicativos, mas é realmente uma desconstrução neurológica que está acontecendo nos nossos meninos, nas nossas crianças. E desculpa, Fábio, te interromper, mas até a oftalmologista da minha filha de 8 anos, 9 na verdade agora, acabou de fazer 9, ela usa óculos e a oftalmo dela disse que também aquela luz, sim, ela é muito prejudicial, principalmente porque até 8 anos é a formação da visão. Do indivíduo, é a formação da nossa visão até 8 anos, ou seja, até 8 anos, tudo que a gente puder fazer para ter saúde nos nossos olhos, né? Quer dizer, por isso que a minha filha, graças a Deus, conseguiu até diminuir um pouquinho o grau, porque desde pequenininha foi diagnosticado que ela tinha os probleminhas que ela tinha, usou óculos, usou tampão. Então, porque se tivesse diagnosticado depois, ela talvez não tivesse revertido a história, né, do olhinho dela e tal. Então, e por outro lado, se você prejudica com excesso de luz, na verdade, o ideal seria que não tivesse nenhum, né? Mas eu acho que isso é praticamente impossível hoje, infelizmente, com tanta tecnologia, com tanto apelo, que as crianças estão aí o tempo todo querendo, e os pais muitas vezes vocês como educadores também sabem melhor que eu aí, que os pais estão cada vez
com mais dificuldade de controlar, de impor limites, de controlar seus filhos, não só nessa área, mas em todas, né? Tati, se você quer complementar para eu... Bem, eu acho que a escola, principalmente, ela deve reverter essa questão das tecnologias, porque não tem muita escapatória, e transformá-la em um recurso de aprendizagem. Tanto a escola quanto a família também, que é o primeiro espaço em que a criança vai, como a Mônica falou, o primeiro espaço que ela vai compartilhar de hábitos, de ações, que ela vai se espelhar nos familiares para poder reproduzir. E o hábito de leitura é um deles. E se nós formos pensar hoje, a gente tem os e-books, a gente não carrega mais 10 livros na mão, mas carrega 10 livros dentro do tablet. E existem escolas hoje também em que se trabalha já com o notebook ou com o tablet com as crianças. E ainda existem discussões em torno disso sobre a própria escrita do futuro. Sim. Será que a gente vai manuscrever com grafite, com caneta daqui 10, 15, 20, 50 anos? Ou será que a nossa escrita a partir de um determinado momento vai ser só digital? Então, são questões impostas para nós, mas eu acho que isso não perde a questão da leitura. A gente pode pegar esses recursos, sim, e transformá-los ao nosso favor para incentivar a criança a ler. Joia. Sim. Estamos de volta aqui no Sempre Feliz e antes do intervalo nós estávamos conversando sobre a importância da leitura, fomos para a cozinha, aprendemos a preparar a rabanada com a chefe confeiteira Daniele Couto e já estamos de volta aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Como a leitura é importante para a sua vida pessoal e profissional? Eu estou recebendo hoje a professora Mônica Miranda, o pedagogo Fábio Paixão e a mestre em educação Tatiane Ruas. Eu fui para a cozinha deixando uma pergunta para vocês no ar, não é? A gente às vezes fala assim, meu filho ama matemática, o outro gosta de português, um ama ler, outro nem tanto. A gente já nasce também, já tem no nosso DNA aí alguma coisa que indica que a gente gosta mais de ler do que o outro? Existe um teórico que fala sobre as inteligências múltiplas. Há sim uma tendência de alguns mais para a questão da literatura do que por questões matemáticas ou musicais ou sinestésicas, enfim. Mas a função da linguagem e a leitura, o gosto pela leitura, ela não tem a ver só com essa inerência, né? Só com nascer gostando. Tem uma questão, a gente até estava discutindo aqui, uma questão de desenvolvimento de hábitos mesmo. É uma questão de entender a importância e foi a Tatiane que falou sobre o gostar, né? Trabalhar a leitura como um prazer, o deleite da leitura, né? Então, isso é uma questão de desenvolvimento que eu acredito começa assim na família, passa pela escola, né? Mas eu acho que a sociedade como um todo pode contribuir com isso, né? Verdade. Eu vejo isso porque muitas vezes você tem criança que já realmente é dela, ela lê mais, ela gosta de ler mais, você não tem que se preocupar tanto em investir, em criar esse hábito. Enquanto outras, quando a gente percebe que elas não têm tanto prazer na leitura, você vai incentivar mais, dar livros lindos, coloridos, em fazer tudo aquilo que a gente pode fazer para incentivar aquela que não tem tanto ainda, você já vê desde crianças que têm outras paixões, né? Elas amam certas coisas e vão deixando o livro para depois. Então, é importante os pais estarem atentos a essas diferenças entre os filhos para incentivar ainda mais aquele que já não é tão natural para ele, para que se torne um prazer, não é? E interessante é que, de modo geral, tendo em vista a sociedade de formação de conhecimento e que a gente é bombardeado a todo momento por portadores textuais, para transitar nessa sociedade, independente de você ter uma predisposição ao hábito da leitura ou não, você tem que desenvolver esse hábito. É verdade. Para você transitar melhor nessa sociedade a vida inteira. E quanto mais você desenvolve esse hábito, mais você vai acessar essas informações com fluência e vai ter galgar lugares melhores na sociedade. Com certeza. E isso começa, evidentemente, desde da infância, desde bebê, e os pais têm que estar atentos a essas especificidades
embora um filho ou outro possa ter diferenças no desenvolvimento do hábito da leitura. Não pode ser desprezada essa questão da leitura de modo algum, porque além de ser uma exigência, toda criança, a partir dos 4 anos, obrigatoriamente tem que estar na escola, então pressupõe-se que ela tem que ser alfabetizada, ou seja, ela tem que aprender a fazer uso da leitura e da escrita e saber utilizá-la com nível de letramentos cada vez maiores para poder viver uma vida adulta de forma mais plena. Então, acreditar nisso é importante, desenvolver desde a família até a escola e depois o próprio indivíduo de forma autônoma. Buscar a leitura é vital hoje na nossa sociedade. É verdade. E a sociedade, ela pode contribuir também, com certeza, como a gente vai ver agora na nossa matéria. Nós vamos conferir agora uma iniciativa muito legal de leitura que contribui com certeza para esse incentivo à leitura, principalmente para os pequenos. Vamos ver. Quem precisa trocar o pneu ou atualizar a leitura é só passar em uma das 4 unidades da Borrachalioteca, em Sabará. São cerca de 10.000 exemplares de vários gêneros. No pneu decorado estão os quadrinhos, os preferidos do William. Não sou muito bom também no estudo, ainda estou no 7º, tomei 2 bombas. Quando era pequeno eu não gostava de estudar, agora eu comecei a gostar mais de estudar. Aí eu gosto de ler mais história em quadrinho, que são as mais fáceis. E você acredita que lendo mais você pode se desenvolver melhor na escola? Sim. Ler é aprendizado para nós ir mais longe. Sem leitura você não arruma nada na vida. Assim como ele, Kelvin também precisa desenvolver a leitura. Hoje ele entregou 3 livros e vai pegar mais 2. Eu achei muito importante incentivar o meu filho na leitura, porque está um pouquinho ruim na leitura. Aí pega os livros e pode melhorar a leitura dele. Você tem o hábito de ler? Muito não. Eu leio muito pouco, entendeu? Mas só incentivando o filho, né? Aí é mais importante para ele. Incentivar é bom, mas o exemplo é essencial. Uma recente pesquisa do Ibope revela que 44% da população brasileira não tem o hábito da leitura. 30% nunca comprou um livro. Marco Túlio, o idealizador da Borrachalioteca, reconhece a importância do seu trabalho. Ainda acho que a gente tem só uma pequena gota no oceano, né? Então a gente, infelizmente, os brasileiros têm que ler mais, né? Então o que a gente faz é o acesso. Então as pessoas vêm, têm total acesso aqui. Então, eles mesmos pegam o livro, anotam no caderno, levam para casa. O que importa é ler mesmo, né? Então a gente ainda tem um grande trabalho para fazer nessa cidade ainda. A história da Borrachalioteca começou em 2002 aqui na Borracharia da Família, onde o Marco Túlio trabalhava com o pai dele. A ideia do Marco Túlio era colocar livros em todas essas prateleiras. Até que acabou dando tudo certo, mas ele precisou ser muito persistente, porque o seu Joaquim não acreditava muito nessa combinação de pneu e livro. Pensando bem, pneu e livro, eu falei, isso não vai dar certo, mas como de pai para filho, ele falou assim, pai, vamos ver o que nós fazemos. Aí ele começou assim com uns 400 livros e não deu tudo certinho. Com ele nós já temos 14 anos que estamos juntos. E se não fosse eu ou eu e ele, não daria dar certo. Hoje, no caso, o senhor, ele, os pneus e os livros. Pneus e livros, como se Borrachalioteca. Desde então, os clientes são incentivados a se tornarem leitores. É muito interessante a jornada dele e incentiva muito os meninos também aqui, né? Agora você sabe que passando por aqui pode pegar um livro também. Pode, também falou comigo, posso pegar livro, tudo. O negócio tem dado tão certo que a Borrachalioteca é a responsável pelo Festival de Literatura de Sabará, além de acumular premiações. Um grande prêmio que a gente recebeu foi o prêmio Viva Leitura em 2007, né, lá em Brasília, como o melhor projeto de incentivo à leitura do Brasil. Foi uma honra, assim, a gente disputou com 1.855 projetos, né, de todo o Brasil, e a gente ficou lá em primeiro lugar, na categoria Bibliotecas Públicas, Privadas e Comunitárias. Né, no ano passado eu fui considerado amigo do livro, né, pela Câmara Mineira do Livro, da Rosana Montalverna preside, e aí ganhei o prêmio Saci aqui em Sabará, né, pelo reconhecimento e tudo mais, mas o prêmio mesmo é ver a diferença que os livros fazem na vida das pessoas e a gente fazer essa ponte entre os leitores e os livros. A realização do sonho de Marco Túlio é vista no olhar de cada pessoa que passa por aqui disposta a viver novas histórias por meio da leitura. Termina um, eu busco outro. Por que ler te faz bem? Isso é cultura, né?
Cultura necessária a todos nós, né? Mesmo sabendo muito, sempre tem mais o que aprender, né? E é na confortável cadeira feita de pneus reciclados que Sérgio nos fala sobre o prazer de ler. Quem lê menos, raciocina menos, sabe? Escreve menos e quando escreve muito mal. Ô, gente, não tem coisa melhor do que você manusear um livro, você abrir, você sentir que você está abrindo, que você vai ter que ler. Ali tem coisa que você pode consultar, você pode pôr na cabeceira de sua cama. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.